nossas vidas. Pai Celestial, nós glorificamos o Teu nome, nós engrandecemos o Teu nome, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem derramado do seu poder e da sua glória. E por isso, Senhor, nós estamos felizes, nós estamos contentes pela bênção do Senhor sobre nossas vidas, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém e amém. Louvado seja Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. É muito bom nós estarmos na presença de Deus para louvar, para bendizer o nome do Senhor Jesus. Sempre nós estamos abertos para aprender. Ontem, por exemplo, tivemos um seminário sobre missões urbanas, onde veio também uma equipe do CI 21 falando a respeito de um seminário intensivo que tem de 21 dias lá em Curitiba, trabalhando só nessa área de missões, só nessa área realmente, trabalhando em cada vida, né? Então, foi assim, um momento ali na parte da tarde, nós convidamos através do WhatsApp a liderança, muitas pessoas, mas nós tivemos ali num grupo de irmãos, e as pessoas que foram ali, com certeza, foram impactadas pelo poder de Deus. Falaram várias estratégias e principalmente, né, as pessoas que já foram, já participaram, fazem parte da equipe, né, desse CI, né, que é CI 21, que é em junho, né, 21 dias que eles ficam dentro do seminário, sendo ministrado de manhã, à tarde e à noite. Então, eles contaram várias experiências ali com o poder de Deus, até inclusive de um irmão que de repente eles começaram a orar ali no quarto, né, os rapazes, tem o alojamento das moças, dos rapazes, e eles começaram a orar e de repente um irmão começou a orar em línguas e falando o inglês perfeito, e um outro irmão traduzindo que sabia inglês. E depois terminou a oração, acabou tudo. Aí aquele irmão falou assim: nossa, você tem um inglês perfeito. Você fala inglês? Ele falou: não fala uma palavra. Ele não fala uma palavra em inglês. Deus tomou ele em línguas, falando inglês, trazendo uma profecia, e que foi interpretado por alguém que na verdade sabia inglês. Ele foi falando, a pessoa foi traduzindo, mas assim, normal, como se tivesse alguém falando inglês normal e alguém traduzindo. Uma visão maravilhosa. Aí de repente pergunta para ele, né? Nossa, mas o teu inglês é perfeito, falou normal, fluente assim na oração. Ele falou: não, eu não falo uma palavra em inglês. Então, amados, eles contaram várias experiências e foi uma tarde que nós passamos ali na igreja sede no sábado, que foi um mover maravilhoso. Realmente, Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, amados? Nós vamos meditar na palavra de Deus em 2 Reis, capítulo 13, segundo livro de Reis, capítulo 13, a partir do versículo 14. Segundo livro de Reis, capítulo 13, a partir do versículo 14. Desceu visitá-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. E ele tomou um arco e flechas, e disse ao rei de Israel: reteza o arco. E ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela sobre o oriente. E ele abriu. E disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu: flecha de vitória do Senhor, flecha de vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca, até os consumir. Disse ainda: toma as flechas. E ele tomou. Então disse o rei
disse ao rei de Israel: atira contra a terra. E ele feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, então ferirás os sírios até os consumir. Porém, agora só 3 vezes ferirás os sírios. Morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, bandos de moabitas costumavam invadir a terra à entrada do ano. E sucedeu que, enquanto alguns enterravam um homem, eis que viram um bando, então lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, reviveu o homem e se levantou sobre os seus pés. Hazael, rei de Assíria, oprimiu a Israel todos os dias de Jeoacás. Porém, o Senhor teve misericórdia de Israel e se compadeceu dele e se tornou para ele por amor da aliança com Abraão, Isaque e Jacó. E não quis destruir e não lançou ainda na sua presença. Morreu Hazael, rei da Síria. Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. Joás, filhos de Joacás, retomou a cidade das mãos de Ben-Hadad, que havia tomado das mãos de Jeoacás, seu pai, na guerra. 3 vezes Joás o feriu e recuperou a cidade de Israel. Poder sentar em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Amados, ali estava Eliseu no seu leito de enfermidade. Eliseu estava para morrer, uma doença incurável, e muitas vezes as pessoas questionam, né? Muitas vezes, mas como que pode um profeta que faz machado flutuar, que faz isso, que faz aquilo, e de repente ele agora está enfermo? E por que ele não ora para ser curado? Amados, Deus tem um propósito, e nós, e como profeta, precisamos conhecer o propósito de Deus. Se Deus tiver um propósito de levantar a pessoa, Ele levanta, porque a palavra de Deus disse: a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. São 2 coisas, né? Como nós temos professor de português, sabe que quando tem esse E aí, né? São 2 coisas. A oração da fé salvará o doente. Pronto. Que o mais importante é a salvação. Se o Senhor tiver propósito, o Senhor o levantará. Tem 2 etapas. Mas então é isso que nós precisamos entender, que ninguém está acima da vontade de Deus. Pode ser ele profeta, pastor, músico, diácono, diaconisa, professor, pode ser quem for. Ninguém foge do plano de Deus. A vontade de Deus é soberana. Porque senão, nós saímos aqui do culto agora, vamos lá na Santa Casa, invadimos os quartos e levanta todo mundo, vai na UTI, tira todo mundo da UTI. Mas qual o propósito de Deus? É isso que nós temos que entender, né? Às vezes, o Senhor tem um plano de salvação na vida daquelas pessoas. Então isso é muito importante, porque a oração da fé salvará. A salvação, sabe por quê? Uma pessoa, ela pode morrer doente, mas ela não entra na glória doente, porque a hora que ela cruzar os portões eternos, ali ela está completamente curada. Porque lá não haverá dor, não haverá choro, não haverá morte, né? Então, é isso que nós temos que crer, que a principal obra de Deus é a salvação. Mas temos que crer que nós temos um Deus que cura. E a gente ora por cura, e Deus tem curado. É? E nós temos, inclusive hoje tivemos visitando meu tio, né, vai fazer 98 anos, tadinho.
caiu da cama no mesmo dia que a mãe de Elisete caiu, de noite, de madrugada, né? Mas graças a Deus ele não quebrou nada, né? Mas tadinho, né? Tudo chegou, ele é magrinho, né? Mas Deus poupou, né? Uma semana antes, a minha tia de 95 caiu de cara no chão, tropeçou, né? Na área lá, mas nem o ósseo quebrou, né? Então, mas falei para eles: ó, vocês prestem atenção, gente, pessoa de idade não tem mais não tem mais peça de reposição. Eu falei para vocês: prestem atenção, né? Para vocês não ficarem aí brincando, não, vocês não são criança mais não. 98 e 95 já não é criança mais, né? Mas graças a Deus, né? Foi só ali um susto mesmo, mas de repente poderia ter sido coisa pior. E aquele profeta estava ali no leito de enfermidade, e ele sabia, amados, o profeta sabia que Deus ia recolher. O profeta já tinha essa consciência, porque, amados, a Bíblia não fala, mas como ele ressuscitou o filho lá daquela mulher, ele poderia simplesmente falar: Deus, agora eu não quero, né? Não, mas Deus já tinha falado no coração dele e já estava confortável. O que eu quero falar para você, amados, Deus se alegra na morte do justo. Isso você pode ter certeza. Há uma alegria no céu. Às vezes nós perdemos um irmão, uma irmã, um guerreiro, mas o céu ganha, né? Então, quando um servo de Deus, uma serva de Deus, deixa este mundo, há uma festa no céu, né? Então, é muito importante a gente ter essa consciência. E ali estava o profeta Eliseu, que estava em enfermidade, que havia de morrer. E Joás, o rei de Israel, estava precisando de uma vitória, precisando de uma bênção, e ele foi lá recorrer, né? Foi recorrer o profeta, e fez certinho, né? Enquanto a vida é esperança. Então, que alguém podia falar assim: mas o profeta está morrendo, você vai lá, né? Não, amados, uma vez eu fui criticado na câmera, né? Porque eu sempre citava a palavra de Deus, e uma repórter, né, colocou naquelas notinhas de fofoca, né? Coisa assim, que eles não têm notícia, então eles ficam fazendo fofoca. Então eles avisa o pastor que aqui ele é vereador, não é pastor. E eu dei a resposta para ela: aqui eu estou como vereador, mas eu sou pastor 24 horas, né? Aconteceu isso no velório do meu pai, amados. Eu lá sentado no caixão, lá assim, quando veio uma pessoa, falou assim: eu sei que você está aí e tudo, mas eu não podia orar ali no velório de uma pessoa que já ia sair, e naquela hora, naquele dia lá, não tinha ninguém para fazer uma oração, o padre não foi. Saí dali da beira do caixão do meu pai, fui lá e fiz oração. Amados, é comum isso. Nós estamos aqui para servir. Amém, amados? E ali o rei foi lá procurar ele, ainda chorou, né? Sobre a vida de Eliseu, e disse: meu pai, carros de Israel e cavaleiros. Então o Eliseu disse: toma um arco de flechas. E ele tomou um arco de flechas e disse ao rei de Israel: reteja o arco. E ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente, né? Eu tive, né, meus consultores, né, coach hoje aqui na igreja, né? Se você não sabe quem que é, né, o João e a Vina, me orientando por que lado que era o oriente aqui, né? Então eles consultaram também, né, ali o aplicativo ali, mostrando direitinho. Então o oriente fica aqui mais ou menos onde está a bateria, viu, gente? Então, porque eu falei assim: olha, eu vou ter que jogar uma flecha. Eu não posso simplesmente jogar e depois a pessoa fala assim: pastor, você jogou para o lado errado, né? Então eu consultei, né, meus consultores ali, né? E eles estavam aqui, trabalharam ali, procuraram, pesquisaram no Google ali, né? E aí deu que o Oriente, né, fica para o lado do leste, que é realmente, né? E ainda andamos aqui onde eu estava, né? A bússola aberta aqui, olha, não é ali, ó.
né? Eu falei assim, nossa, se o baterista estiver ali, eu vou ter que jogar uma flecha ali, né? Então, porque esta flecha, amados, significa vitória. E hoje Deus vai te dar vitória. Porque na verdade esta foi a flecha que o homem de Deus ajudou. Porque ali o profeta estava representando o próprio Deus ali naquele momento. Então Deus falou, eu vou te dar a vitória primeiro. Por isso ele falou assim, olha, vira para o Oriente, abre a janela, não tem janela mais, mas nós vamos imaginar uma janela espiritual ali, que Deus vai estar abrindo naquilo ali, né? Engraçado que eu sempre olho para cá, né? Hoje Deus falou assim, não, o Oriente não é para cá, então você não tem que olhar. Se você prestar atenção, porque eu sempre vou falar no trono de Deus, né? Todo mundo já pensa que o trono está aqui mesmo, assim. E hoje eu tenho que falar, né? E aí, deu para lá, gente, então eu tenho que jogar para lá. E aí, amados, ele falou, pega. Então agora, segura o microfone. Eu tenho um arco aqui, né? Que o Henrique nem viu que eu trouxe o arco dele. Agora ele vai ver. Né? Então, amados. Peraí, deixou? Olha lá. Então, olha. Então me ensina aqui. Tem que enfiar. Olha, tá vendo? É um consultor. Eu tive consultor para poder mostrar o Oriente. Então, o profeta diz: vira para o Oriente, abre a janela. E agora, Lucas, põe a mão aqui na minha mão, representando o profeta. Representando o profeta, que ele pôs a mão já no arco que estava esticado. Vira um pouquinho para cá para não atrapalhar a igreja. E aí, soltou-se a flecha. Lá o profeta não tinha auxiliar não, mas aqui graças a Deus nós temos, né? Aí o profeta voltou e falou assim, olha, você agora, peraí, eu vou ter que jogar mais 3. Tá? Perdão. Aí o profeta falou assim, agora, né? Disse mais Eliseu, atira, e ele atirou e prosseguiu. Você vai gritar comigo agora, flecha de vitória. Flecha de vitória! Flecha de vitória! Flecha de vitória! Essa é a flecha de vitória na tua vida? E disse ainda, toma as flechas, e ele tomou. Então disse ao rei de Israel, atira contra a terra, e ele feriu 3 vezes e cessou. Terra e atirou. Agora vem ajudar ele. Vou ajudar o profeta, né? Vem cá. Deixa eu ver aqui agora. Não, deixa aí. Vem ajudar o povo. Aqui, ó. Puxa aqui, ajuda aí. E aí ele pegou. Aqui em cima, aqui, ó. Aqui. Você tá? Não, peraí. Peraí, gente, o ajudante está ajudando aqui, segura, direcionar aqui. Aí ajuda a puxar, agora solta. Peraí. Agora solta. Os ajudantes agora saem de fora. Né? Aí ele pegou a terceira, que está ali, mas ela tem que improvisar aqui. Pegou de novo e jogou na terra. Aí o profeta indignou. Aí o rei falou assim, mas eu não estou entendendo, você mandou jogar flecha. Ele falou assim, olha, mas você não tinha, você tinha mais flecha para jogar, você poderia ter jogado 5, 6, porque 6, amados, biblicamente, é o número humano.
Então o profeta estava dizendo para ele: olha, se você tivesse jogado 6, você ia vencer 6 lutas humanas, porque a espiritual eu já venci para você. A vitória eu já dei para você. Mas existem coisas humanas, mas que você precisaria fazer esse ato profético. Para quê? Para que você pudesse vencer pelo menos 6 vezes. Então, mas hoje o Senhor está te falando para você, representando você, está dizendo que a flecha de vitória Ele já pôs para você. E que as outras que você vai espiritualmente jogar. Sabe o que significa isso, amados? Para que Deus, quando Deus falar alguma coisa para você, que você obedeça. O profeta falou para ele assim: joga mais 3. Não, falou: olha, toma as flechas. Toma as flechas. Então eram muitas flechas que ele tinha ali. Ele poderia jogar todas. E muitas vezes, amados, você busca uma vez, não recebe. Você busca 2, não recebe. Você busca 3, não recebe. E você desanima. O Senhor está dizendo nesta noite: enquanto você não for abençoado, continua jogando as flechas. Que a tua flecha é a tua oração. A flecha que você joga é a oração que você faz diante do Senhor. Continua orando. Continua jogando flecha. Porque certamente você vai destruir tudo que tem se levantado contra a tua vida. Você vai destruir tudo que tem levantado contra a tua família, contra a tua casa, né? São flechas de drogas, flechas de enfermidade, de ruína financeira, falência. Tudo isso Deus vai te dar vitória. Deus vai fazer algo poderoso na tua vida, amados. Eu não sei porque a gente às vezes traz alguma demonstração, parece que esfria a igreja, mas, amados, é apenas para você entender espiritualmente o que Deus está fazendo na tua vida. Então, não deixa de dar glória. Você não está dando glória para mim não, viu, amado? Eu não preciso de aplausos, eu não preciso de palmas, mas Deus recebe o teu louvor e a tua adoração. Então, amados, o profeta indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deverias ter ferido, então ferirás os sírios, e feriria os sírios até os consumir, porém agora só 3 vezes ferirá os sírios. Então, amados, obedeça. Quando Deus der uma determinação da tua vida, obedeça. Sem inventar moda. Obedeça integralmente. Amados, quando Deus dá uma determinação, é para ser cumprido. Sempre na palavra de Deus teve essas orientações. Quando foi para construir a arca, deu as medidas. Quando foi para construir o templo, Deus deu as medidas. Foi tudo, amado, determinado. E na minha e na tua vida tem medida. Você e eu sobre medida. Deus tem uma medida certa para a tua vida. Deus tem uma medida certa para a tua vitória, para a tua bênção. Porque 6 são lutas humanas, mas a 7ª, que foi a primeira, é espiritual. E Deus já te deu vitória. Porque o Senhor diz, né? Flecha da vitória. Flecha da vitória. Então, o profeta profetizou. E eu, como profeta de Deus na tua vida, estou profetizando que aquela flecha do Oriente foi flecha da vitória. Deus está marcando uma etapa na tua vida. Deus nos trouxe aqui para dar vitória. E a palavra de Deus disse que passou um determinado tempo, morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, bandos de moabitas costumavam invadir a terra na entrada do ano. Amados, muitas vezes o inimigo tem data para invadir. O inimigo tem data para tentar destruir a tua vida. O inimigo tem data para destruir o teu casamento, destruir o teu emprego,
destruir alguma coisa da tua vida que você tem construído. E a palavra de Deus disse que eles vinham ali todo ano, porque era o início que tinha ali as colheitas e que eles queriam tomar tudo aquilo como os gafanhotos, queriam destruir tudo. Mas Deus está pondo hoje, com essas flechas, uma barreira. Deus está criando uma proteção, um muro de proteção na tua vida. O inimigo pode tentar vir, mas ele vai se barrar com Deus. Ele vai barrar com o anjo do Senhor, uma espada desembainhada, e vai falar: aqui não, Satanás, aqui não, porque Deus está marcando hoje um marco da nossa vida, que a partir de hoje nós estaremos blindados pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Então, amados, o que acontece? Ali morreu Elias e sepultaram. Ora, os bandos costumavam vir. E sucedeu que, enquanto alguns enterravam um homem, eis que vinha um bando. Então, por exemplo assim, né? Está carregando aquele defunto. Vem vir os bandidos, eles olharam para um lado para o outro, viram uma cova aberta lá, eles jogaram lá dentro. Falaram: vamos correr nós, porque como é que eu vou morrer com esse defunto? O defunto já está morto. Mas, amados, ali eles jogam na cova de Eliseu. E os versículos são muito seguidos, dá a impressão que Eliseu já acabou de morrer e já jogaram lá, né? Mas não, já estava osso, porque bateu o defunto na alçada de Eliseu. Então já tinha um determinado tempo. O que aconteceu? Quando o defunto bateu naqueles ossos, ele reviveu. Hoje Deus vai reviver algo na tua vida. Porque, amados, a sepultura do profeta está aberta, e ao cair ali tem virtude nos ossos do profeta. E sabe por que aconteceu esse milagre, amados? Muitas pessoas falam assim: eu não entendi por que aconteceu isso, né? Porque quando ele foi chamado, o que ele falou para Elias? Porção dobrada. E faltava um milagre para completar o topo de milagres que Elias tinha feito. Ele morreu e faltou um. Mas como Deus cumpre aquilo que é determinado, então por isso que mesmo depois de morto, Ele operou o último milagre em nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus é maravilhosa, viu, amados? É por isso que a gente tem que voltar à palavra. Esse ano é um ano de voltarmos à palavra. O que a palavra diz, você pode confiar, porque Deus vela pela sua palavra para cumprir. E a palavra de Deus disse, né? Que a hora que bateu lá, ele reviveu. E hoje, amados, espiritualmente, Deus está revivendo algo na sua vida. Algo que já está perdido. Algo que você diz assim: olha, já recorri. Não tem jeito mais. O Senhor está dizendo nesta noite: vai reviver. Vai reverter a tua história. Deus está fazendo uma reversão, né? Eu tenho um testemunho maravilhoso hoje, amados. Eu peguei a quitação do meu apartamento. E quando Deus começa a visitar o culto, amados, sabe o que significa? Que Ele vai visitar toda a igreja. Por isso que você tem que orar pelo culto. Porque quem planta é o primeiro que come do fruto. Se eu estou plantando fé no coração dos irmãos, eu tenho que colher também, né? E hoje eu posso dar um testemunho: tem a quitação do meu apartamento. Eu já estou morando nele, mas hoje eu posso dizer: Deus me deu, é meu. Ali, quitado, em nome do Senhor Jesus. Então, amados, a palavra de Deus disse que então teve esse milagre. E Azael, rei da Síria, oprimiu a Israel nos dias de Joacás. Porém, o Senhor teve misericórdia de Israel e se compadeceu
compadeceu dele e tomou para ele por amor da aliança. Amado, nosso Deus é um Deus de aliança. Fala para o irmão do teu lado assim: olha, o nosso Deus é um Deus de aliança. E você pode ter certeza, Deus não quebra aliança, porque Deus é fiel. E ele diz assim: olha, porém o Senhor teve misericórdia de Israel e se compadeceu dele e se tornou para ele por amor da aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e não quis destruir, e não lançou ainda na sua presença. Amados, se o teu inimigo, se o meu inimigo, se o inimigo dessa igreja está já tocando a trombeta que vai nos destruir, o Senhor está dizendo: eu não vou fazer isso. O Senhor não vai permitir você ficar envergonhado diante dos seus inimigos. Porque o Senhor disse: por amor da aliança. Porque o Senhor tem uma aliança conosco. E a palavra do Senhor diz assim, né? Morreu Hazael, rei da Síria, e Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. Jeoás, filho de Jeoacás, retomou a cidade das mãos de Ben-Hadad, que havia tomado das mãos de Jeoacás. Então, amados, alguém tomou alguma coisa que é seu, o Senhor vai te restituir. A palavra do Senhor disse que Ele levanta alguém para restituir. Alguém vai ser usado por Deus de alguma forma. De alguma forma. Você fala: eu trabalhava numa empresa e eu fui prejudicado naquela empresa. Alguém vai entrar contra essa empresa e de repente vão levantar que você também trabalhava naquela época e que na verdade naquela época você foi prejudicado, e sem você fazer nada, você vai ser restituído. Você crê nisso? Porque a palavra do Senhor diz que Jeoás, filho de Jeoacás, retomou as cidades das mãos de Ben-Hadad, que havia tomado das mãos de Jeoacás, seu pai, na guerra. 3 vezes Jeoás feriu e recuperou. Então, amados, por quê? Porque 3 flechas. Se tivesse jogado mais, recuperaria mais. Por isso, amados, confie em Deus e continue jogando as suas flechas para a honra e para a glória do nosso Deus. Você pode aplaudir? Louvado seja Deus.
Senhor